Governo Trump alega que houve violação dos direitos civis em relação a judeus e israelenses em Harvard e, por isso, punições econômicas devem ser dadas à universidade. Enquanto isso, o Tribunal de Jerusalém adia o depoimento do Benjamin Netanyahu depois dos anseios, dos pedidos do governo Trump, mostrando uma certa ingerência dos Estados Unidos na política interna de Israel, enquanto foram ouvidas ali interceptações de líderes iranianos que deram conta que os ataques dos Estados Unidos contra as instalações nucleares foram menos efetivos do que os Estados Unidos pensavam. Vai lembrar que a própria AIA, agência especializada nas questões nucleares, fala que o programa nuclear iraniano estará de volta em questão de meses. Enquanto isso, o senador Lindsey Graham, senador importante republicano nos Estados Unidos, tem aval do Trump, presidente do país, para rodar um projeto de lei que vai impactar, trazer tarifas em 500%, não contra a Rússia, mas contra países que negociem combustíveis com os russos. Vai lembrar que o Brasil é o segundo maior comprador de diesel e seremos altamente impactados com essas tarifas de 500%, que na prática inviabilizam o comércio com os Estados Unidos. Vale lembrar que, além dessa disputa econômica, Brasil e Estados Unidos também têm alguns pontos de discórdia em relação a possíveis sanções contra alguns ministros da STF e também mudanças nas plataformas digitais que foram feitas na semana passada, que não pegaram muito bem frente à sociedade americana. A revista The Economist coloca que, nesse momento, o Brasil vem se alinhando muito com os interesses de Irã, Rússia e China e vem perdendo relevância internacional, pelo menos para o Ocidente. Lembrando que temos cúpula dos BRICS, super importante no futuro próximo. Será que o Brasil realmente está virando um nanico geopolítico? Para finalizar, pessoal, falar também sobre a FSB, as forças russas, que vem convocando adolescentes ucranianos a partir das redes sociais para servirem de espiões, e isso vem sendo criticado pela comunidade internacional, enquanto temos também o Trump dando a entender o motivo pelo qual o Elon Musk não aceita a sua proposta The One Big Beautiful Bill. E aí, pessoal, qual será a verdade da recusa ou da briga entre Elon Musk e Trump? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que é o professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, aprovada por mais de 3 milhões de usuários e só subindo, está no último dia da promoção. Hoje, hein, pessoal, dia 30. Usa o cupom Ricardo40Fonte e nesse momento em que, pelo menos por enquanto, o IOF deu uma trégua, reduziu, você consegue fazer as suas movimentações financeiras com imposto, né, com um tributo muito mais barato, e tendo a Nomad, que tem as melhores taxas do mercado, comprar os seus dólares de uma maneira muito mais competitiva, muito mais eficiente, você ainda ganha com o meu cupom Ricardo40Fonte 2% de cashback nas suas primeiras compras de dólares. Cara, é sensacional, tá? Você diversifica as suas posições. O dólar, de fato, né, ainda é, de fato, a moeda mundial, é uma moeda muito menos inflacionária, por exemplo, do que o real. E você consegue, com a Nomad, ter acesso a mais de 180 países. Em viagens internacionais, por exemplo, ao invés de você ficar comprando no cartão de crédito sem saber exatamente qual vai ser o valor do dólar naquele momento, eu, particularmente, Ricardo, vou antecipando minhas compras na Nomad. Existem até maneiras, né, de você fazer ali a sua certificação, né, ter os seus dólares guardados de maneira bastante segura, além do que você pode ter acesso também ao cartão de crédito, o Nomad Explore, que você vai usando aqui no Brasil e você vai ganhando cashback também a partir da sua utilização em gasolina, restaurante, etc., fora vários outros benefícios que o cartão Nomad e Visa podem te oferecer, como acesso ao Nomad Lounge, pontos que não expiram, enfim, uma série de benefícios aí que eu recomendo bastante. Então, ó, último dia hoje, hein, cupom Ricardo40Fonte, link aqui, ó, QR Code aqui na tela para vocês e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Como eu trouxe para vocês na introdução, o governo Trump ele vem tratando algumas guerras problemáticas aí com as universidades americanas. A exemplo de Harvard, mas não só ela, outras também. É que Harvard passou a ser a principal referência. A alegação do governo Trump é que existem algumas políticas que não são meritocráticas, ou seja, tem a ver com cotas na contratação de funcionários, que existem muitos estudantes estrangeiros. Harvard, por exemplo, estima-se cerca de 1/4 do corpo discente é de fato de estrangeiros, e alegando também que existiram manifestações nas universidades. E essas manifestações foram, segundo o governo Trump, antissemitas. Por conta disso, ele pediu por uma mudança nas políticas internas, tudo tal, que Harvard considerou que era uma ingerência.
Só que o governo Trump alega que ele concede uma série de incentivos fiscais, de isenções, além do que existem vários estudos, várias pesquisas que são financiadas com bolsas federais que ajudam a sustentar a universidade. De fato, Harvard é uma das universidades mais ricas do mundo em relação à geração de receitas, só que, claro, é uma das universidades também que mais gastam no planeta, seja com pesquisa, com bolsas, com auxílios. Os números estimam que Harvard tenha pouco mais de 50 bilhões de dólares em patrimônio, sendo que 80% desse patrimônio já está comprometido com bolsas, auxílios. Claro que esses 50 bilhões eles ficam investidos e isso vai gerando uma renda para Harvard. Professor, se tem 50 bilhões, é só você vender e pronto, você consegue usar esse dinheiro. Não é assim que funciona, porque você tem que ter uma reserva financeira. E fora que esses 50 bilhões não são líquidos, né? Podem estar em patrimônio, podem estar em prédios, que não é simplesmente você vender o prédio e já tem acesso a esse dinheiro. Claro que Harvard conta também, galera, com mais ou menos ali 40%, 50% da sua renda vindo de filantropia, né, de ajuda, de incentivos, tal, mas parte disso também é por parte dos programas federais e das isenções fiscais, que o Trump considera tirar da universidade. Segundo o governo Trump, houve uma investigação própria que deu conta que estudantes judeus e israelenses, não só nas manifestações, mas depois das manifestações, continuam sendo alvos de hostilidade. E o governo Trump alega que não vai aceitar isso de boca fechada e que vai fazer sanções, com a possibilidade de retirar as isenções, cortar os programas federais que podem sim comprometer a universidade. Enquanto eu estou gravando para vocês, não tivemos maiores novidades por parte da presidência de Harvard, mas segundo o governo Trump, a gente teve uma carta que foi mandada ao presidente da universidade e está aguardando aí as respostas. Se houve ou não, galera, a violação desses direitos civis, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas é mais um capítulo da guerra entre Trump e o conhecimento universitário. Vale lembrar que por mais que, de fato, né, o governo Trump faça essas isenções fiscais, exista programas federais de financiamento à pesquisa, não é porque os Estados Unidos é o bonzinho da história. Não é porque o governo americano faz isso porque gosta dos belos olhos do presidente de Harvard, né? E sim porque Harvard é um centro de excelência, faz parte também do soft power, dessa capacidade de influência dos Estados Unidos. Vários estudantes têm o sonho de contribuir para a formação intelectual, para a produção de conhecimento na universidade. E querendo ou não, pessoal, a pesquisa científica é um dos principais métodos para você desenvolver a sua soberania tecnológica, a soberania militar, a soberania médica, depende muito do caráter da região, né, do setor que você está fazendo investimento, além de tudo, ser um dos setores mais ricos, mais produtivos, que mais geram valor para um país. Então essa guerra pode trazer alguns prejuízos, pelo menos aí em curto e médio prazo, para os Estados Unidos. Enquanto isso, galera, tivemos também, eu trouxe para vocês ontem, uma notícia que o Benjamin Netanyahu teria que prestar os devidos esclarecimentos para o Tribunal de Jerusalém por conta de escândalo de corrupção, que aliás vem desde 2020, eu diria que desde até de antes, né? Porque o governo Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, ele está no cargo há muito tempo, já foi primeiro-ministro uma série de vezes no território de Israel. O que está sendo julgado são alguns escândalos, como, por exemplo, o possível recebimento não só dele, mas da sua esposa, de mais de 260 mil dólares em itens de luxo em troca de alguns favores para empresas, pessoas que teriam fornecido esses itens de luxo. Além do que, consta um possível caso de influência na mídia, em que o Benjamin Netanyahu estava considerando oferecer alguns benefícios fiscais ou algumas propostas de financiamento e tal, em troca de uma cobertura midiática mais em favor do seu governo do que em detrimento da oposição. Ou seja, isso é um escândalo de corrupção. Só que o governo Trump alega que, na verdade, isso não passa de um caça às bruxas, uma perseguição muito parecida com o que ele sofreu. E aí o Trump fez um super trunfo ali, né? Israel, vocês sabem que o maior financiamento para o estado de vocês vem dos Estados Unidos. E eu considero que o Benjamin Netanyahu está sofrendo uma perseguição política similar à que eu sofri. Vocês têm certeza que vocês vão continuar com isso? Não falou publicamente, né? Não falou diretamente isso, mas deixou muito claro que se essa perseguição, como ele chama de perseguição, continuar, os Estados Unidos podem retirar ajuda financeira ao Estado de Israel. Coincidentemente ou não, a gente teve um adiamento com o Tribunal de Jerusalém, considerando que inicialmente o Benjamin Netanyahu deve se concentrar principalmente na questão de segurança nacional, para depois prestar os devidos esclarecimentos em relação aos seus escândalos de corrupção.
Coincidência, né? Depois de um dia de uma ameaça do Trump, ter essa mudança no paradigma ali no Tribunal de Jerusalém. Talvez tenha algum tipo de ingerência do Estado americano. Além disso, cara, a gente teve também interceptações, escutas telefônicas feitas, ou pelo menos divulgadas pelo Washington Post, que declararam que as lideranças iranianas, não deixou claro exatamente quem são essas lideranças iranianas, estavam conversando entre eles, depois de averiguar os primeiros impactos do ataque que os Estados Unidos fizeram em Isfahan, em Natanz, no território, por exemplo, de Fordow, e a gente não teve estragos tão grandes. Pelo menos foi o que a mídia divulgou, a partir de interceptações. Ah, professor, eles sabiam que estavam sendo interceptados, faz parte da propaganda iraniana. De verdade, não sei. A própria Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, alegou que, na verdade, não tem como você confiar. Ela falou assim, que a ideia de que pessoas anônimas sabem o que ocorreu a centenas de quilômetros nos escombros é um absurdo. Os Estados Unidos, por meio da sua inteligência, por meio da CIA, deu conta de que o programa nuclear iraniano acabou. O Irã, ou lideranças iranianas em entrevista à BBC, falaram que o sonho iraniano não acabou, que o Irã tem o direito de desenvolver o seu programa nuclear para fins pacíficos, só que agora vai fazer isso sem anuência, sem concordância da IA, agência da ONU, porque eles alegam que a agência da ONU, com o relatório que não foi mentiroso, mas omitiu a informação de que o Irã não estava fazendo ou buscando armas nucleares, pelo menos não de maneira assim, à luz do dia, poderia estar fazendo com programas ali, né, à parte, com programas escondidos. Isso fez com que Israel e os Estados Unidos fizessem o seu ataque contra o território do Irã. O próprio Rafael Grossi, por exemplo, colocou que a liderança da IA que o Irã deve ter capacidade para voltar com o desenvolvimento das suas armas nucleares em questão de meses. E aí fica a pergunta, né? Será então que o programa nuclear iraniano foi tão comprometido assim? Há informações, por exemplo, que o Irã ele teria tirado as suas reservas de urânio, principalmente ali de Isfahan, sabendo que ataques aconteceriam naquelas posições. Aonde está? Ninguém sabe. De novo, professor, fala para mim então, eu não sei, o programa nuclear iraniano acabou ou não? Eu não sei te responder. Talvez até os Estados Unidos não consigam responder, a mídia não consegue te responder. A questão é que é um grande mistério e a gente vai ter que aguardar aí movimentações próximas para saber. Fato é que os Estados Unidos e Israel já deixaram claro que se eles averiguarem que o programa nuclear não acabou e que o Irã está enriquecendo urânio acima do permitido para eventualmente fazer armas nucleares, os ataques contra o Irã voltarão. A gente teve também, galera, notícias bem importantes ligadas a possíveis sanções contra a Rússia. Pelo que deu a entender, pelas declarações do Lindsey Graham, que é o senador, um dos senadores republicanos ali dos Estados Unidos, que era velho de guerra na política americana, ele falou que o Trump deu um aval para sanções secundárias contra a Rússia. Quando a gente fala de sanções, punições econômicas, a punição ela pode ser primária. Então, por exemplo, vou lá e puno a Rússia. Olha, Rússia, eu não vou negociar com você, eu não vou comprar seus produtos, eu vou tirar você do sistema SWIFT de comunicação interbancária, que são, claro, é problemático isso para o país, ainda mais quando as sanções são contra os Estados Unidos, mas tem sanções que são até piores, que são chamadas sanções secundárias. Não é que eu vou punir só a Rússia, eu vou punir quem negocia com os russos. E como não há, segundo o governo Trump, esse aval aconteceu depois de muita pressão dos republicanos e depois do Putin ter feito talvez um dos maiores ataques com mísseis Kinzhal, com os Iskanders, com drones, enfim, né, com mísseis de cruzeiro, o Trump teria dado aval, segundo palavras do Lindsey Graham, ele teria falado que já está na hora de levar adiante o projeto de lei e que ele vai aprovar, ou ele vai fazer força, lobby para aprovar, antes do recesso agora de julho. Essas sanções seriam sanções secundárias, ou seja, a gente vai punir não exatamente a Rússia, mas quem negocia combustível com os russos. E não é qualquer punição. Estamos falando de um projeto de lei que vai taxar em 500%. Ou seja, países que negociam com os russos não poderão negociar com os Estados Unidos. Claro que poderão, mas serão taxados em 500%. Galera, convenhamos que na prática isso inviabiliza o comércio, né? Os Estados Unidos, nenhum americano vai comprar um produto brasileiro que entra 500% mais caro, porque vai ficar muito caro, vai faltar competitividade. Vocês estão entendendo que isso pode trazer impactos severos para a economia brasileira? Claro, né, galera? Quando a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, eles são o nosso segundo maior parceiro comercial e os maiores investidores estrangeiros.
a gente fala que a cada 5 dólares que são investidos aqui no Brasil, 1 dólar vem dos Estados Unidos. Então os americanos são sim um grande parceiro comercial. Professor, meu Deus do céu, estou ficando desesperado, porque o Brasil compra diesel da Rússia, então vai impactar o Brasil e tal. Calma, por quê? Se você está desesperado, e eu confesso que também me causa preocupações, temos que aguardar para ver se isso vai para frente ou não, eu diria que existe um ponto de inflexão e que pode trazer uma certa tranquilidade para os brasileiros. Por quê? Se de fato essa proposta for para frente, não é só o Brasil que negocia com os russos. Vamos falar de outros países? China, Índia, Turquia, Coreia do Sul, Taiwan, União Europeia, que compra muito gás dos russos. Todos esses países vão ser taxados em 500%. Você imagina realmente que os Estados Unidos vão comprar tarifas de 500% contra a China, contra a Índia, contra a União Europeia, contra a Turquia, contra o Brasil? Já falo para vocês, poxa, só que se fosse só o Brasil já seria problemático, porque os Estados Unidos sabem da importância da América Latina e o Brasil é o principal, né, a principal economia da América Latina, claro, com toda certeza. Mas vamos considerar, os Estados Unidos até aplicariam sanções contra a gente gente está no momento de não tanta proximidade assim, vamos colocar, seria pesado para os Estados Unidos perder a influência num país tão importante quanto o Brasil, mas vamos falar que seria colocado. Agora, contra a China, contra a Índia, contra a Coreia do Sul, 500%, eu particularmente desconfio que alguma mudança deve rolar no Congresso antes dessas taxas serem aprovadas em 500%, ou talvez seja uma tática só para pressionar os russos a acelerarem o processo de negociação, mas que o Trump não vai deixar ir para frente. Vamos aí aguardar cenas dos próximos capítulos. Porque a gente sabe que, além disso, a relação entre Brasil e Estados Unidos não está nada boa. A gente teve, por exemplo, a própria questão, né? Não sabe, houve uma declaração, não sei quando que isso vai para frente, se vai ser colocado para frente ou não, mas uma suposta lista teria vazado com integrantes do STF, com alguns membros aí, senadores, deputados, figuras importantes da política brasileira, que estariam agindo contra os cidadãos americanos, ou estariam agindo contra cidadãos que não são exatamente americanos, mas que estão sediados, hoje estão morando nos Estados Unidos. É o caso do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo e outras figuras aí, o Rodrigo Constantino, porque eles tiveram conteúdos que foram removidos das suas redes sociais. E a gente teve palavras do Marco Rubio, que é o secretário de Estado, alegando que ia interferir ali nos países, citou a América Latina e citou também o continente europeu, que estariam agindo contra os cidadãos, contra a liberdade de expressão. O que o Brasil coloca é que ele até entende que essas plataformas sociais estão sediadas nos Estados Unidos. Facebook, Google, YouTube, né? Enfim, tudo tal. Só que elas prestam serviço no Brasil. E aí essas empresas têm que se adaptar à legislação brasileira. Tanto que, por exemplo, a gente teve uma mudança que foi aprovada pela STF na semana passada, na quinta-feira, inclusive, que as mídias digitais, as plataformas digitais, terão maior responsabilidade para punir conteúdos que ofendam a democracia, que sejam considerados conteúdos criminosos, ofensivos, porque até então, geralmente você punia o usuário e caso houvesse algum tipo de notificação judicial, aí sim a plataforma deveria retirar o conteúdo do ar. Agora não. Você não precisa mais dessa notificação judicial, somente extrajudicial. Cara, confesso, tá, que eu não faço parte do direito jurídico, etc. Existem alguns trâmites, porque eu não sei exatamente como que isso vai acontecer, mas de fato, vamos colocar assim, para simplificar, as redes digitais, as plataformas sociais, elas vão ter mais responsabilidade em possíveis conteúdos que sejam criminosos, né? Isso também não é uma coisa que agrada muito o governo americano. Então, talvez haja algum tipo de retaliação. O próprio governo brasileiro considerou que se medidas forem tomadas contra autoridades brasileiras, contra ministros do STF, o Brasil vai entender que não foram ações contra os ministros e contra a Suprema Corte. E pode fazer uma resposta política, inclusive convocando a embaixadora Maria Luísa Viotti para prestar os devidos esclarecimentos. E a gente sabe que os Estados Unidos têm essa questão, até por conta do financiamento, da campanha do Trump, como chama? Esqueci o nome o J.D. Vance, por exemplo, né? Ele vem, de fato, do Vale do Silício, que o próprio Elon Musk, né, que teve algumas brigas, mas também é figura importante, que o governo americano dá muita importância para isso. A gente teve, por exemplo, quase o fim das negociações entre Estados Unidos e Canadá, negociações comerciais, porque o governo canadense estava cogitando colocar uma taxa, na verdade já colocou, uma taxa de 3%, imposto de 3% em mídias sociais, em Amazon, Google, Apple, entende?
Então, talvez não tenhamos notícias muito positivas nos próximos dias na relação entre Estados Unidos e Brasil. Além disso, a revista The Economist separou, que é uma mídia super importante internacional, separou, e aí deixo para vocês, se vocês concordam ou não, que o Brasil estaria perdendo a sua relevância no exterior e que o Lula está cada vez menos popular, tanto no mundo como no Brasil. O The Economist ele coloca algumas informações, colocando, por exemplo, a postura brasileira em relação à guerra entre Irã e Israel, já que o Brasil ele não concordou com essa questão do suposto direito de defesa do Estado de Israel. O Brasil condenou as ações de Israel e dos Estados Unidos, falando que desestabilizam o Oriente Médio, e isso foi contra o que o G7 deliberou, o que os Estados Unidos deliberaram. Então coloca que isso está afastando. O Brasil, por exemplo, vai sediar agora no dia 6 e dia 7 de julho uma cúpula dos BRICS, que vai estar de fato um pouco mais esvaziada. Por exemplo, o Xi Jinping falou que não vai participar, o Putin também não, a Cláudia Sheinbaum do México também não, Recep Erdogan também não, General Al-Sisi do Egito também não. O Irã faz parte dos BRICS, mas não sei, né, se vai mandar o Pezeshkian, o presidente do país, ou algum tipo de representante. Então, uma cúpula que vai estar de fato um pouco mais esvaziada, que perdeu relevância política. Mas é uma cúpula dos BRICS que, galera, é difícil a gente ver como não uma organização que vai depender a força desse sul global. Cada vez mais os BRICS se tornam um grupo mais geopolítico e menos caráter econômico. A China alega que é a voz dos países emergentes. A Rússia fala que é a voz dos países emergentes. Pautas como a desdolarização, pautas como a criação de uma moeda alternativa, como um sistema alternativo de pagamentos. Entende? O Brasil ele vem se associando, segundo a The Economist, mais com o lado oriental da força, e por isso estaria perdendo relevância. Faz críticas, por exemplo, à falta de pragmatismo do Brasil nas relações com a Argentina, alegando que Brasil e Argentina são parceiros históricos, mas já que Milei e Lula não se conversam politicamente, o Brasil também perdeu um pouco de protagonismo nas relações sul-americanas, e fala da questão, por exemplo, do IOF. A gente teve volta, vai, o Congresso, né, indo contra as deliberações do presidente, não sabe exatamente qual vai ser o programa orçamentário que o ministro da Economia vai conseguir colocar. Então isso vem abalando a popularidade de Lula, um Lula que no seu terceiro mandato é o menos popular em relação aos seus três mandatos. E aí, pessoal, você concorda com essa análise da The Economist? O Brasil de fato vem perdendo relevância, ou, lembrando, estamos falando de uma mídia ocidental, que sabe da importância do Brasil e vê que um alinhamento, por exemplo, do Brasil com lideranças dos BRICS pode fazer mal também ao Ocidente. Os Estados Unidos perder influência, por exemplo, na América Latina. E aí, com qual das duas visões você concorda, hein? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, tivemos também duas notícias relevantes. Primeiro, que a revista The Telegraph colocou ali, na verdade, a Financial Times colocou por meio de denúncias e investigações que a FSB, que é a agência russa ali ligada à inteligência, a sucessora da KGB, vamos colocar assim, estaria recrutando adolescentes ucranianos. Adolescentes ucranianos para lutar, ou pelo menos para espionar em favor dos russos. Segundo a SBU, que é a inteligência ucraniana, a gente teve só no ano passado mais de 700 pessoas que foram presas por acusações de espionagem, sendo que dessas 175 tinham menos de 18 anos. Alega-se que a Rússia ofereça dinheiro, forneça ali algum tipo de benefício, vamos colocar assim, para quem atua com questão de espionagem, de sabotagem, inclusive com menores de idade. Se isso de novo for comprovado, mais uma vez a Rússia pode ser punida pela comunidade internacional. Vale lembrar, galera, que a gente está no momento em que a Rússia pretende fazer avanços, estava avançando em direção a Sumi, mas a Ucrânia conseguiu brecar nos últimos dias. Mas, segundo o próprio Oleksandr Syrskyi, que é a liderança ucraniana, os russos já têm ali dispostos cerca de 110 mil militares próximos à região de Pokrovsk para avançar. E se conseguir dominar Pokrovsk, Kramatorsk e Sloviansk, é uma vitória ainda mais garantida para os russos. E para finalizar, pessoal, o Trump deu as suas explicações do porquê do conflito do Elon Musk. A gente sabe, né, que depois de acusações seríssimas, os dois apararam um pouco as arestas, e agora, recentemente, o Elon Musk voltou a fazer críticas ao programa The One Big Beautiful Bill, alegando que vai aumentar a dívida em mais de 5 trilhões, que é uma ideia das indústrias americanas mais antigas,
recebendo esmolas do governo, isso comprometendo o futuro das indústrias mais modernas, então fez críticas colocando que vai fazer o povo americano ser escravizado pela dívida do país. E aí o Trump deu um pronunciamento, colocando que ele gosta muito do Elon Musk, mas que ele sabe por que o Elon Musk vem tomando essas atitudes. Segundo ele, é a questão dos carros elétricos. O programa The One Big Beautiful Bill, ele corta algumas isenções fiscais, inclusive para carros elétricos, e claro que isso afeta a Tesla. Segundo o Trump, tá? Eu não quero que todos tenham carros elétricos. Sabe, eu fiz uma campanha dizendo, você pode, ou tem opções, se quiser, como carro a gasolina, um carro híbrido. Elon Musk, eu adoro seus carros, mas nem todos deveriam tê-lo. Ou seja, ele alega que a única e exclusiva questão por trás dessa falta de apoio recente do Elon Musk é a questão da falta de apoio aos carros elétricos da sua mudança de plataforma. Eu particularmente discordo. Eu acho que o Elon Musk, ele, claro que pode ser um ponto que afeta bastante ele, afeta as suas indústrias, mas talvez ele tenha ido com uma expectativa de cortar 2 trilhões, era o que ele falava durante a campanha eleitoral, conseguiu cortar pouco mais de 100 bilhões, né? A gente fala 100, 150, claro que é um número significativo, mas não chega nem perto dos 2 bilhões, 2 trilhões. E talvez haja algum tipo de desânimo em relação às políticas públicas do governo Trump. Você acha que é efetivamente esse motivo? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.